E aí, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o meu processo de esboço, né? Peguei umas referências que eu vou desenhar o Batman, né? Então tem um desenho que eu fiz aqui só pra aquecimento. Isso aqui é referência, gente. Sempre tem um apoio referência de apoio com vocês, tá? Sempre tem alguma coisa assim. Eu não vou fazer no comics, mas eu queria ter referências do comics, né? Mas a ideia aqui é fazer uma pegada mais cartunesca, né? Porém, é sempre bom você ter referências de qualidade, tá? Pode ser na internet, não para você copiar, mas para você ter uma ideia do design, né? Referências de proporção e essas coisas. É muito bom, tá, gente? Vou mostrar para vocês qual que é o meu processo de esboço. Bom, eu vou fazer aqui, eu quero fazer o Batman meio cartunesco, né? Do jeito que eu gosto de fazer, vocês sabem disso, vocês que me conhecem aqui faz tempo. Eu quero fazer ele meio que um gestual meio agachado, sabe, gente? Então vamos aqui, ó. Lembrando que você desenha com o braço todo, percebe que o braço todo tá mexendo, né, gente? Pra fazer isso aqui. Eu quero fazer ele com uma visão pra cá. Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui, pessoal. Aqui já seria o chifrinho dele, né? Chifrinho dele não, as orelhinhas do morcego, né? Que seria isso aqui. Aqui a gente já teria uma referência de cabeça, certo? Uma cabeça aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, eu espero que dê pra ver. Espero que fique bom pra ver aí. Mas então, aqui a gente vai ter um pescocinho. Vamos fazer aqui, ó, a ideia do tronco pra baixo também, né? Então aqui a gente já vai ter um tronco. Aqui a gente já vai ter... Isso aqui é a ideia de desenho gestual, tá, pessoal? Então assim, toda vez que você for tiver essa ideia de desenho gestual, você sempre prioriza o movimento, o giro, os círculos, né? E eu amo isso, sabe? Essa ideia de... Como eu posso explicar pra vocês? Essa ideia de que a gente... Deixa eu deixar mais pra cima esse braço. Eu vou fazer cagada. Então a mão vai ficar aqui. Essa ideia de fluidez, tá, pessoal? Então essa ideia de fluidez ela é muito bacana. Eu vou fazer aqui bem fluido. Então essa mão já teria que ir pro chão. Essa mão teria que ir aqui pro chão. Aqui já vai ser o chão. Um pouquinho mais pra cá, eu acho. Então o que eu tô fazendo? Eu tô acompanhando uma fluidez de um desenho cartoon. Então aqui vai ser o pezinho. Aqui o pé dele vai chegar até aqui, mais ou menos. Aqui a gente tem um quadrilzinho, né? Quadrilzinho. Perna indo pra lá. Uma perna vindo pra cá. Vamos ver se eu consigo reproduzir isso. Um pé aqui. A minha ideia aqui, gente, é fazer ele bem cartunesco, tá? Com uma pose dinâmica. Não tá dando pra entender muito bem o que eu tô fazendo, mas eu prometo que a hora que eu terminar aqui, vocês vão entender. Então aqui seria a capa, né? O movimento da capa dele. E tal. A capa dele viria pra trás mesmo, eu acho. Queria fazer uma capa pra trás, assim. Bom. Esse daqui é o meu primeiro esboço. Então, um desenho gestual aqui, ó, um desenho mais fluido. E eu uso muito dessas formas aqui, só pra eu tentar encaixar. Então aqui, ó, eu tô fazendo uma perninha, ele tá meio agachado, dá pra ver, né? Então eu uso as curvas aqui, né, pra poder fazer o que eu tô criando aqui. Então eu uso as curvas, o pescocinho. Ó, tamanho, aqui eu já consigo ver se o tamanho da cabeça dele vai ficar legal com o tamanho da mão, com o tamanho do pé aqui que eu coloquei, mais a mão aqui embaixo. Essa perna aqui, se ela tá legal ou não. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia. Vou dar uma acelerada no processo aqui para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. Com o esboço contínuo, desenho contínuo aí, né, o nosso esboço gestual já pronto, já fica muito mais fácil para definir as formas, definir locais de detalhes como olho, boca, nariz, orelha, né, no caso não no Batman, mas eu estou falando generalizando. Então você consegue encaixar ombros, o peitoral, abdômen, fica tudo mais fácil de fazer, porque as formas base já estão ali. Eu uso muitas técnicas do esboço contínuo, do desenho gestual. Eu amo essas técnicas. Eu já aconselho vocês que não usam a usar. Então pega suas referências, tenta treinar. Pode treinar copiando referências mesmo, ao invés de você criar a sua própria. Pega uma referência e copia ela.
não para dizer que é sua, mas para aprender com ela, para estudar com ela, não para você colocar sua assinatura, mas para você poder identificar esses pontos de onde é maior, onde é menor. Essa ideia minha de cartoonizar, por exemplo, colocar a cabeça grandona, você pega e coloca a mãozona, um pezão, para combinar ali, para encaixar com o tamanho da cabeça e o corpinho menor, isso faz toda a diferença. E você saber a anatomia também ajuda muito, porque daí você consegue encaixar a musculatura no lugar certo, posicionar a caixa torácica, abdômen, quadril, perna, joelho, cotovelo, ombro, isso tudo vai fazer diferença, vai te dar um realce muito maior na hora que você for fazer o seu desenho, independente do seu estilo, se você vai fazer anime, se você vai fazer cartoon, independente do seu estilo, você vai precisar e vai usar essa base que é a anatomia, você vai ter que usar o gestual, você vai ter que usar as poses dinâmicas, independente do seu estilo. Então, o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que usar, vai depender muito da sua base de estudos. E se isso vai sair bom ou não, aí não tem só a ver com qualidade de técnica, mas também com o que você tem estudado e com como você vai aplicar tudo isso. Mais uma dica que eu vou deixar aqui, não tenho medo de apagar, não tenho medo de, nossa, mas meu esboço já está pronto, apaga e refaça de novo. Aí chegou nesse ponto aqui, pessoal, agora eu vou passar o nanquim por cima de tudo que eu já defini, né, com a segunda lapiseira, que já tá tudo definido, tá dando pra enxergar bem. Aí a partir disso daqui eu vou passar o nanquim, depois vou tirar o grafite para daí partir para coloração, se eu for colocar coloração, porque depois que eu faço o esboço já bate aquela preguiça. Quem tá comigo aí? Quem aí também sente preguiça depois termina o esboço? É nóis, artistas, né? Aqui eu não quis gravar o processo completo porque eu queria mostrar só os detalhamentos mesmo. Vocês vão perceber que mesmo com o esboço já pronto, alguns lugares eu acabo mudando ainda com a caneta, um detalhamento ou outro. Eu coloco um refinamento, algumas pequenas achuras, coisas que eu acho que funcionam, coisas que eu acho que vai deixar mais bonito. Então eu quis colocar algumas partes aí só para vocês verem eu fazendo as achuras e corrigindo e resolvendo algumas linhas, mas tudo conforme o esboço que eu já tinha montado. Aí com o nanquim já passado, eu passei a borracha para tirar todo o excesso de grafite para a gente visualizar exatamente o que eu desenhei. Aqui você já começa a ter uma ideia de como vai ficar. Normalmente eu não começaria pintando com o marcador preto, porém eu precisei fazer isso porque a base do Batman é a cor preta, então eu precisava usar o preto primeiro na cor mais escura, para depois eu vir ressaltando as cores e tons mais claros. É interessante parar para pensar nisso, porque é uma coisa que normalmente não se faz, tá? Você sempre vai, quando é marcador, sempre vai do mais claro para o mais escuro, e quando é lápis de cor, normalmente você usa a cor mais escura para o tom mais claro, dependendo do lápis de cor, tá? Tem review aqui no canal que mostra eu fazendo ao contrário por conta da pigmentação do lápis. Mas, enfim, aqui eu estou fazendo então, determinando da onde está vindo a luz, que eu vou colocar nesse cantinho aqui, e para onde vai ser projetada a minha sombra. Lembrando que como as cores do Batman tem que ser mais escuras, então é difícil você medir ali, né, ter uma menção de onde vai ser o mais claro, onde vai ser o mais escuro. Aqui eu estou usando uma cor que é chamada cinza quente. Quando você trabalha com cores, você vai ter uma paleta de cor de cinza pro quente, né, que são os tons mais amarronzados e avermelhados, e você vai ter uns tons de cinza mais frios, que são mais pro verde e pro azul. E eu quis usar esse contraste a meu favor. Então, qual que é a diferenciação da parte interna da roupa do Batman, do uniforme do Batman, para a parte externa? Eu queria fazer isso, que a parte externa parecesse mais quente e a parte interna ali do corpo que usasse os tons mais frios, porque o quente com o frio contrasta, e eu queria colocar esse contraste no Batman com tons cinzas. Parece absurdo pensar nisso, porque a gente pensa assim, mas o cinza é só saturação, né? É só contraste de luz. Mas se você tem tonalização, se esses cinzas são frios, significa que ele vai ter uma tonificação pro azul, pro verde. E se ele é quente, ele vai ter ali pro marrom, avermelhado, talvez também pro alaranjado. Então isso acaba dando pra gente a oportunidade de contrastar melhor, de deixar de uma forma mais intensa e chamar mais atenção para aqueles detalhes que você quer. Aí, depois que eu colori, que eu fiz a pintura, eu tô fazendo melhor as achuras e dando uma definida maior nos pretos, colocando os contornos mais firmes, colocando os contornos mais espessos, que são detalhes que eu acredito que muitos artistas não mostram, mas eu acho muito legal fazer e mostrar para vocês, porque é uma etapa fundamental do desenho. Ele acaba deixando o desenho mais firme, parece que foi feito de uma forma mais precisa, porque às vezes quando você passa a primeira vez, a primeira tinta, a primeira line, talvez você não faça com tanta precisão por receio mesmo ou insegurança. E quando você passa a segunda vez, você dá mais firmeza, você passa mais contraste, você pode colocar uma caneta com graduação maior. Então, por exemplo, a primeira vez que eu passei, eu coloquei uma 0.4. Na segunda, eu coloquei uma 0.7.
Nesse momento na capa eu estou fazendo achuras para dar uma textura depois que eu passar o marcador por cima. Infelizmente no vídeo não aparece, mas se você olha aqui no pessoal, no tete a tete, na mão aqui o papel, você consegue visualizar. Uma outra coisa que é importante eu dizer é que eu usei o papel A3 para fazer esse desenho. O A4 é esse Batman que está do lado aí, esboçado, só como um aquecimento. Ele eu fiz no papel A3, que é muito maior, por isso que eu coloquei nessa mesa. Eu coloquei nessa mesa e por isso que ele tá desse jeito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse formato, eu trago mais esse formato para vocês. Embora eu sempre goste de fazer, né, coisas com detalhes. Essa finalização aí de fundo eu coloquei em lápis de cor. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe!